Atos 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaram à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que o tiver escravizado, disse Deus. E depois disse: sairão e me servirão deste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou Isaque, e o circundou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e a Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos da inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou-os de todas as tuas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que constituiu o governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todos os pais do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. Os nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e os seus pais, os nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que se não multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e fora criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha do faraó, e o criou com seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência do egípcio, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, aos filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou, o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia lhe dado a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-lo à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E os que o ofendiam, ao seu próximo, o repeliu, dizendo: quem constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E as suas palavras fugiu Moisés e esteve como estrangeiro, na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto de Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou de visão e, se aproximando-se para observar-lhe, dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe Senhor: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi os gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e envie-te ao Egito. A este é o Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo
que lhe apareceu na sarçal. Foi este que o conduzia para fora fazendo prodígios e sinais na terra, no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como anjo que lhe falava no monte Sinai, e como os vossos pais, ao qual recebeu a palavra da vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, nós sabemos que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e lhe ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e abandonou que servisse ao exército do Senhor, do céu. Como está escrito no livro do profeta: Porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomaste o tabernáculo do Moloque e a estrela do vosso Deus Refá, figuras que vos fizestem para adorar. Transportar-vos-ei para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés: O que fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram como Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habitava em templos feitos por mãos de homens, como dizia o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvindo vós, sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste, e ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas estes gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e a testemunhas despuseram as suas vestes aos seus pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, chamou com grande voz: Senhor, não os impute este pecado. E tendo isto disso, adormeceu.